Então, pessoal, nos encontramos agora para a aula 2, a continuação do estudo introdutório ao conteúdo do vetor, e sigamos. Agora nós vamos investigar o caso dos vetores em paralelo, né? Para isso, a gente vai verificar aqui uma situação real, uma situação que pode ocorrer no cotidiano, né? E diz o seguinte: no exemplo da figura, uma força de tração temporária ergue do solo em movimento acelerado uma caixa de peso P. Bem, a figura está aqui aparecendo e agora nós vamos entender o significado disso, né? O guindaste, através de seu braço de alavanca, ele tem aqui um cabo no qual ele exerce uma força para cima, uma força T, através do cabo. Aparece aqui, ó, a força T em verde, né? E se o movimento é acelerado, nós temos aqui a força contrária como sendo a força peso, significa, portanto, que a força de tração é maior que a força peso, para que o movimento seja acelerado. Uma força resultante não nula, mas sobre isso nós vamos falar mais à frente, né? Por enquanto interessa para a gente aqui a análise vetorial da situação. Então nós temos um vetor para cima representando a força de tração, citei aqui força de tração, né? E temos um vetor para baixo, simbolizando a presença da força peso, que é o peso da caixa. Veja que vai aparecer aqui uma linha em vermelho, né? Que é exatamente a direção a linha de ação dessas duas grandezas aí, forças, né? Eu vou arrastar aqui para o lado para ficar mais fácil da gente compreender. Então essa é a direção vertical dos dois vetores. Vou arrastar também para cá os vetores, né, para que a gente analise a figura separadamente. Então nós temos a tração com direção vertical, sentido para cima, e temos a força peso também na direção vertical, porém sentido para baixo. A gente observa que são vetores de mesma direção, portanto eles são paralelos, né? São paralelos quando tem a mesma direção. Porém, os sentidos são opostos. Vou montar uma figura melhor aqui. Para cima nós temos a força T, essa força que aparece aí na tela, força de tração, e para baixo temos a força peso, né? E veja que elas são opostas, e para que seja um movimento acelerado, né, a força T é maior que o peso, né? Mas o ângulo que os dois vetores formam entre si é esse aí que aparece na tela, de 180 graus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um cálculo, né? E esse cálculo é o mesmo que nós aprendemos no final da aula anterior, da aula número 1. Quem perdeu essa aula, volte lá e assista o vídeo número 1, para que você compreenda com clareza o que é que nós estamos fazendo aqui, né? Veja bem, apenas para facilitar a compreensão de todos, eu vou atribuir números. Vamos supor que essa força T para cima tenha um módulo 7. Como nós estamos falando de força, né, seriam 7 unidades de força, tá? Porque existe mais de uma unidade de força e nós estamos supondo uma unidade qualquer aí. Bem, nós temos aqui para baixo a força peso, né? Então, a força peso representa esse vetorzinho em laranja. Então, eu estou imaginando aqui um valor 3 para a força peso, tá bom? Então, veja só. Usando a lei dos cossenos, que nós utilizamos na aula passada, vamos fazer essa conta para saber o módulo do vetor resultante. Então, vamos substituir aqui R ao quadrado. R é a resultante desses dois vetores, né? O vetor T, cujo valor eu atribuí 7, apenas como exemplo, então 7 ao quadrado. O P, que é o peso, eu atribuí o valor 3, então 3 ao quadrado, mais 2 vezes 7 vezes 3, o valor dos módulos de cada vetor, vezes o cosseno de 180 graus, que é o ângulo formado entre ambos, né? Fazendo o procedimento matemático, nós temos que 7 ao quadrado é 49, que é 7 vezes 7, 3 ao quadrado é 9, que equivale a 3 vezes 3, né? Mais 2 vezes 7, 14, 14 vezes 3 é 42, né? E vezes menos 1, que é o cosseno de 180 graus.
Fazendo aqui a multiplicação, 42 vezes menos 1, nós vamos encontrar aqui r ao quadrado, será o 49, repetido, mais o 9 menos o 42. Então, olha só quanto é que vai dar essa conta. 49 mais 9 menos 42 vai dar 16. Portanto, r ao quadrado é igual a 16, né? Sabemos que do lado esquerdo está o r elevado ao quadrado. Tirando esse quadrado aqui, passando para o outro lado direito, nós teremos raiz quadrada, que é a operação da radiciação contrária à potenciação aqui do lado esquerdo. Então, esse r será a raiz de 16, que é igual a 4. Bom, apenas para aproveitar o espaço aqui da área, eu vou levantar um pouco aqui essas informações. Um pouco mais acima aqui, fica melhor. Bom, veja bem, a gente utilizou a lei dos cossenos que nós aprendemos na aula passada, mas existe uma forma muito mais fácil e muito mais simples e direta, né, para fazer esse cálculo quando os vetores são paralelos. Então, essa conta seria desnecessária por ser mais trabalhosa e ser bem extensa, né? Então, olha só como é que funciona o cálculo simples, né? Todas as vezes que os vetores forem paralelos e de sentidos contrários, se eles são paralelos, significa dizer que tem a mesma direção, né? Então, se eles são paralelos e têm sentidos opostos, nós estamos fazendo uma soma vetorial. Porém, olha só, o t eu coloquei aqui como positivo, porque eu adotei o sentido positivo para cima. Estou somando com um vetor contrário, um vetor oposto, né? Ou oposição. Quando o vetor é contrário, nós atribuímos um sinal negativo. Isso não significa que o vetor seja negativo. Ele apenas aparece aqui com um sinal negativo para indicar que ele é contrário, né? Porque quando nós falamos de vetor, nós sabemos do módulo, porém, ele sempre é positivo, tá? Se aparece um sinal negativo, é apenas para informar que o sentido do vetor é contrário. Então, é a soma de dois vetores de sentidos opostos. Mas fazendo a relação de sinal, nós teremos t mais com menos dá menos p. Então, será t menos p, né? Só aquele velho detalhe, o sinal de um número está do seu lado esquerdo, portanto, o sinal da tração é do lado esquerdo aqui, oculto, né, positivo. O sinal do p tem 2 à sua esquerda, daí que eu tenho que fazer a relação de sinais, né? Então, nós teremos t menos p. Se o t vale 7 e o p vale 3, portanto, será 7 menos 3. E o resultado é mesmo 4. É que quando os vetores são paralelos, a subtração deles é uma subtração comum, é um cálculo normal, não tem nenhum segredo. Ok? Todas as vezes que os vetores forem paralelos, vetores opostos, nós fazemos uma subtração normal, 7 menos 3 igual a 4. Ok? Então, não precisaríamos aplicar toda essa lei do cosseno para vetores paralelos. Se eles são opostos, basta subtrair. E se os vetores forem de mesmo sentido? Bom, vamos ver um outro exemplo aqui. Essa figura mostra para a gente um tipo de andaime, né? Que ele é chamado de andaime suspenso, daquele tipo utilizado para lavar a vidraçaria externa de edifícios, né? Ou de construção e tudo mais. Esse andaime aqui, ele é suspenso por 2 cordas, como você verifica aqui, né? 2 cordas verticais para cima. Então, esse é um exemplo do dia a dia em que aparecem 2 forças paralelas de mesmo sentido. Então, por exemplo, a força F1 aparece aqui em verde, né, na corda da esquerda, e a força F2 em verde na corda da direita, né? Então, vamos fazer uma análise semelhante a essa que nós fizemos aqui acima. Eu vou tirar aqui a direção, né, que está aparecendo aqui em vermelho da força F1, vou arrastar aqui para o lado. Vou pegar também a direção, linha de ação da força F2, trazendo aqui para o lado. E a gente já observa que elas são paralelas, então a direção dos 2 vetores é paralela. Ou seja, ambos têm a mesma direção, que é a direção vertical, semelhante ao que aconteceu aqui acima. Bom, eu vou arrastar também os vetores para cá, né? O vetor F1, o vetor F2, e o que nós temos aqui são vetores paralelos e de mesmos sentidos. Quando eles são paralelos e de mesmo sentido, qual é o ângulo formado entre eles? Bom, se você parar e pensar um pouco, o ângulo entre eles será 0, né? É como se eu pegasse esse vetor P
e fosse girando a extremidade da seta até que ele fique paralelo aqui com o vetor t, e isso ia fechando o ângulo, diminuindo o ângulo, né? Quando ele chegasse aqui, ó, perpendicular, o ângulo já teria caído para metade, que é 90, né? A metade aqui de 90 já teria caído para 45, e quando ele encosta no outro, o ângulo vai para zero. É mais ou menos o que acontece aqui. Se você projetar um sobre o outro, você vai ver que o ângulo é zero entre eles, né? Então, fazendo o mesmo exemplo de antes, vou atribuir os mesmos valores. Digamos que uma força estivesse valendo 7 e a outra valendo 3. É claro que nessa situação não seria uma situação adequada, porque o andaime ficaria inclinado, né? Se ele ficaria inclinado, ele poderia causar algum acidente, poderia derrubar algum material que estivesse aqui sobre ele, mas isso aqui é apenas um exemplo, né? Coloquei números diferentes para os dois vetores apenas a título de exemplificar o cálculo, procedimento matemático, mas na prática, um andaime como esse, eles exercem forças praticamente iguais uma à outra, né? E esses equipamentos aqui são de regulagem para o andaime subir ou descer na corda, tá? Então vamos fazer um cálculo utilizando a lei dos cossenos novamente. Então vejamos, eu apenas troquei a letra, né? Na situação anterior aqui era tração e peso, e aqui chamei de F1 e F2. A mesma coisa, sendo que agora nós vamos aplicar mais uma vez a lei dos cossenos. Vamos ver como é que é o procedimento. Substituindo os valores, 7 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 7 vezes 3, e o cosseno é de zero, porque agora o ângulo entre os dois vetores é zero. Eles são paralelos em sentidos iguais, né? Fazendo o cálculo, o cosseno de zero vale 1. Então, 7 ao quadrado é 49, mais 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 7, 14, 14 vezes 3 é igual a 42, vezes o cosseno de zero, que é 1. Então, 42 vezes 1 é 42, né? Agora vamos somar os três valores. Veja que r ao quadrado vai ser igual à soma desses números, que vai dar 100, né? Tirando o quadrado lá e passando para o outro lado, nós vamos ter a raiz de 100, e a raiz de 100 é igual a 10. Mas como eu falei para vocês, quando os vetores têm a mesma direção, ou seja, quando eles são paralelos, todo esse cálculo utilizando a lei dos cossenos é desnecessário, porque a resolução fica bem mais longa, né, e trabalhosa. Também existe a forma simples de fazer o cálculo quando os vetores têm o mesmo sentido e são paralelos. Então olha como é que é o cálculo simples, né? Semelhante ao que nós fizemos acima, já que eles têm o mesmo sentido, não tem vetor com sinal negativo. Basta somar F1 com F2. Mas quando os vetores são paralelos, a soma vetorial passa a ser igual a uma soma comum. Então nós teremos 7 mais 3 simplesmente igual a 10. Veja que dá o mesmo resultado desse cálculo aqui que nós fizemos utilizando a lei dos cossenos, né? Não é nosso objetivo fazer demonstração matemática, porque o nível dessa aula é um nível simples, introdutório, de nível médio, né? Então, olha só para cá o que acontece. Nossa conclusão para vetores em paralelo. Quando os vetores são paralelos de sentidos opostos, basta subtrair os dois módulos, os dois números, e nós já temos o módulo do vetor resultante no sentido do vetor de maior intensidade. Veja que no exemplo aqui do guindaste, né, o vetor resultante será para cima, portanto irá elevar o guindaste, né? Aliás, irá elevar a carga, né, que é a caixa que o guindaste está erguendo aqui do solo. No exemplo 2, o andaime ficaria inclinado, não seria uma circunstância ideal, mas a soma deles continuaria sendo 10, da mesma forma, tanto usando a lei dos cossenos, como também fazendo uso aqui de uma soma direta, né? A partir de agora, quando os vetores tiverem a mesma direção, ou seja, quando eles forem paralelos de sentidos opostos, a gente vai apenas subtrair os números e nada mais. E o vetor resultante terá esse módulo no sentido do vetor de maior intensidade. E quando eles forem paralelos de sentidos iguais, então a gente vai somar os dois números apenas, e o vetor resultante terá o mesmo sentido de cada uma das componentes vetoriais, no mesmo sentido de ambos, né? Então está aqui a explicação do caso dos vetores em paralelo. Daqui para frente nós vamos agora resolver alguns exercícios, né, para a gente finalizar esse vídeo, que é
introdutório apenas. Então vamos lá. Olha aí a questão número 1, que diz o seguinte: uma partícula no espaço parte do repouso e se desloca verticalmente para cima até atingir uma distância de 15 centímetros. Logo após, segue para a direita por uma distância retilínea de 20 centímetros. As informações sobre o movimento dessa partícula levam à conclusão que, vamos lá, seu deslocamento foi de 35 centímetros na direção diagonal para baixo. A partícula se deslocou 25 centímetros na diagonal para cima. A direção do deslocamento resultante foi de 5 centímetros verticalmente para cima. O vetor de deslocamento da partícula tem módulo 70 centímetros na diagonal para cima. E a última opção, a partícula teve o deslocamento de 25 centímetros na horizontal para a direita. Bom, vamos analisar isso, né? E vamos reler só o enunciado aqui para a gente ir montando a figura, para a gente fazer o nosso cálculo. Veja bem, a partícula parte do repouso, ela se desloca verticalmente para cima. Então está aqui o vetor vertical, direção vertical, sentido para cima, e módulo 15 centímetros. Eu chamei de D1, deslocamento 1. Logo após, ela segue para a direita. Então vamos montar uma linha poligonal, não é? Quando a partícula chega lá em cima, ela desvia para a direita. Veja que são vetores em sequência. É uma linha poligonal, e o módulo desse vetor horizontal, que eu chamei de deslocamento 2, é de 20 centímetros. Né? Então, nós aprendemos até aqui na aula passada que o vetor resultante, ou o vetor soma, é aquele que fecha o polígono. Ele une o ponto de partida do primeiro com o ponto de chegada do último, e que o ângulo formado nesse caso, o ângulo alfa, é de 90 graus. Olha aí em vermelho o vetor resultante, que eu vou chamar de D, de deslocamento. A gente já consegue, somente através da figura, eliminar algumas opções, né? Porque a gente vê aqui na figura que o vetor deslocamento está numa direção diagonal, ou seja, nem é vertical, nem horizontal, ele está na direção diagonal. Então, pode ser a primeira diagonal, pode ser a segunda, mas não pode ser a terceira, que a direção não é vertical, né? Pode ser a letra D diagonal, mas a letra E já está fora, porque ela diz horizontal. Então, só pela figura, nós já eliminamos duas opções. A letra C e a letra E estão fora. Pode ser A, B ou D. Mas quando a gente observa na figura, diagonal para cima, olha só a seta do vetor resultante. Se é diagonal para cima, está fora a letra A, que diz diagonal para baixo. Só tem duas opções, a B e a D, que falam diagonal para cima. Resta saber, então, se o módulo do vetor resultante será 70 ou 25. Para isso, nós vamos fazer a continha usando a lei dos cossenos, mas eu quero lembrar mais uma vez que o ângulo é 90 graus e que o cosseno de 90 graus é zero, portanto, 0 vezes D2 vezes D1 vezes 2 vai dar zero. Quer dizer que essa parte aqui toda mostrada pelo mouse vai ficar igual a zero e a fórmula vai se resumir ao nosso conhecido teorema de Pitágoras, né? Então vai ficar D ao quadrado é D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Substituindo esses valores, D1 vale 15, logo é 15 ao quadrado, substituindo aqui, né? Mais o D2 que vale 20, então 20 ao quadrado. Sabemos que 15 ao quadrado é 15 vezes 15 e 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Então, 15 ao quadrado dá 225, 20 ao quadrado dá 400. Logo, D ao quadrado será igual a essa soma, que é 625, né? Passando o quadrado para o outro lado, nós vamos encontrar a raiz quadrada de 625. O número que é o resultado dessa raiz é 25, né? Porque 25 multiplicado por ele mesmo dá 625. E qual das opções é a correta? Diagonal para cima e módulo 25. Então está aqui a letra B, é a solução correta desse problema. Então agora vamos seguir para mais um exemplo de cálculo, outro problema, né? Olha aí a questão número 2, ela diz o seguinte, né? Dois vetores de módulos iguais a 30 e 20. Eles formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo da resultante desses vetores. Vamos fazer a figurinha. Então, um dos vetores aqui aparece
de módulo 30, um dos vetores módulo 30, né? O outro vetor aqui, módulo 20, estou aproveitando e desenhando ambos partindo da mesma origem. Nesse caso, eu vou utilizar a regra do paralelogramo, né? Na questão anterior, a gente usou a linha poligonal, agora vamos para a regra do paralelogramo. Veja que o ângulo entre eles é de 60 graus, como foi informado aqui no enunciado. Então, passando na extremidade do vetor do módulo 30, traçamos uma paralela ao vetor do módulo 20. E passando na extremidade do vetor do módulo 20, traçamos uma paralela ao vetor do módulo 30. A união do ponto de origem do sistema com o cruzamento das linhas fornece para a gente o vetor V, que é o vetor resultante, que é o vetor soma desses dois aí. Vamos então resolver o nosso cálculo usando novamente a lei dos cossenos, né? E vamos substituir esses valores. V ao quadrado será, quem é V1? Tanto faz chamar qualquer um de V1. Vou chamar o 30 de V1, o 20 de V2. Então, 30 ao quadrado, mais o 20 ao quadrado, mais 2 vezes 30 vezes 20, que são os módulos de cada um, vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30, que vale 0,5. Então, 30 ao quadrado é 900, mais 20 ao quadrado, que é 400, mais 2 vezes 30 vezes 20. Então, nós temos 1.200, né? Vezes o cosseno de 60, que é 0,5. Lembrando que eu não posso fazer a soma do 1.200 sem antes multiplicar, né? Porque a multiplicação tem prioridade, ela vem antes de soma e subtração, né? Então, vou repetir aqui o 900, V ao quadrado igual a 900, mais 400, 1.200 vezes 0,5 dá 600. Bom, eu poderia ter somado logo 900 com 400, não tinha problema, né? Agora vamos fazer a soma total, V ao quadrado vai ser 1.900. Desses 1.900 eu posso separar aqui, ó, esses dois zeros é como se fosse vezes 100, né? Então eu posso, lembrando que o quadrado a gente leva para lá em forma de raiz, e aí eu vou separar, né? 1.900 é como se fosse 19 vezes 100, né? Eu vou tirar a raiz do 100, né? Que vai ser 10 e vai ficar a raiz de 19. Então isso é uma maneira de simplificar. Basta fatorar esse valor, né? 1.900, e aí nós chegaremos a essa informação. Então está aqui a letra D, que é a resposta correta, como sendo 10 raiz de 19, o módulo do vetor V, que é o vetor soma entre esses dois valores aí. Com certeza, esse módulo, esse 10 raiz de 19, é um número menor que 50, né? Porque se fosse uma soma normal, seria 30 mais 20 igual a 50. Mas como existe o ângulo, então a soma é menor que 50, o resultado aqui, né? Então está aqui a direção, o sentido e a intensidade do vetor resultante. Vamos à questão 3. A questão 3 diz assim: a figura mostra a presença de 9 vetores, os quais representam forças elétricas agindo sobre uma partícula numa região de atmosfera ionizada. Para quem não lembra, são átomos que não estão mais neutros, né? São átomos carregados com eletricidade que formam a região da atmosfera ionizada. Mas sobre isso, nós vamos conversar lá no terceiro ano, né? Olha só, represente a intensidade, a direção e o sentido da força resultante sobre o corpúsculo, que é a partícula, né? Bem, então olha só, aqui está o quadro, a região quadriculada, né? Com os vetores informados pela figura. Então são 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada lado do quadrinho vale 5 centímetros, então nós temos 5, 5, 5, 5, né? E agora nós vamos representar a intensidade, a direção e o sentido da força resultante. Vou precisar repetir essa tabela, né? Vou apagar tudo aqui, vou repetir essa tabela para ficar com espaço aqui, vamos lá. Pronto, está aqui a tabela, cada lado do quadrinho mede 5 centímetros, né? Eu vou colocar uma tabela menor aqui embaixo, vou posicionar os vetores em linha poligonal, né? Vou colocar todos em sequência.
Como eu não vou ter esses espaços entre eles, então eu preciso apenas de uma região quadriculada menor. Veja só, eu tenho que pegar cada um dos vetores exatamente na forma como eles estão para montar a linha poligonal. Eu não posso mudar o módulo, nem a direção e nem o sentido, né? Começar arrastando o vetor F1 para cá. Então, veja que ele tem 1, 2, 3, 4 quadrinhos na horizontal e 2, 3, 4, e 5 quadrinhos na vertical. Aqui continua 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos na vertical e 4 quadrinhos na horizontal. Exatamente do mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido de F1. Eu só arrastei para cá a figura e mudei a cor. Para a gente montar a linha poligonal, não é obrigado que esteja na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não. Você pode mudar essa ordem que vai dar o mesmo resultado, tá certo? Mas eu vou manter a ordem. Então, F1, onde está o F2 aqui, eu vou trazer ele para cá. Veja que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrinhos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrinhos. Então, está do mesmo jeito, né? Da mesma forma, vou trazer o F3 aqui em seguida. Veja que a linha poligonal significa dizer que quando termina um vetor, começa o outro. E assim sucessivamente, é uma ordem, né? Uma progressão, é uma sequência, né? Eles são sucessivos. Então agora eu vou pegar o F4, esse aqui vertical, né? Logo após o F3, esse F5 aqui, depois o F6, depois o F7, o F8 subindo aqui, o F9 descendo. Então temos os 9, né? Agora nós temos os 9 vetores em linha poligonal. O vetor resultante ou vetor soma é aquele que fecha o polígono, unindo o ponto de partida do primeiro ao ponto de chegada do último. Então, olha aqui o vetor R, ele é o vetor resultante. Imaginem vocês que a soma dos módulos, se fosse uma soma comum, claro que o vetor resultante seria bem grande aqui, né? Seria muito comprido, mas olha como ficou o módulo do vetor soma, bem pequenininho, exatamente por causa dos ângulos entre os vetores. Mas se cada lado do quadrinho vale 5 centímetros, esse R ele precisou de dois lados do quadrinho. Então 5 mais 5, 10. Quer dizer que o vetor resultante é apenas de valor 10, né? Podemos observar que o vetor resultante tem o comprimento de dois quadrinhos, então R vai ser intensidade 5 mais 5, valor 10 centímetros. Direção, a gente vê aqui a direção horizontal e o sentido para a direita, né? Então essas são as características do vetor resultante. Estão aqui as características dele, né, indispensáveis, e está aqui o módulo do vetor resultante. Feita a representação como solicitado na questão, né? Vamos para mais uma. Bom, agora nós teremos a última questão de hoje. Temos a figura, né, que mostra aqui um caixote sobre uma superfície sendo puxado aqui por três forças, né? Então, um caixote é arrastado sobre uma superfície lisa, então está sendo considerada aqui a superfície lisa, sendo puxado por forças em três cordas representadas pelos vetores em vermelho. Então, é como se tivesse uma corda aqui, onde está sendo exercida a força F1, outra corda em F2 e outra lá atrás em F3, né? A direção do vetor F3, ou seja, a linha de ação do F3 é a mesma do vetor soma entre F1 e F2. Então, quando a gente fizer a soma de F1 com F2, o vetor soma estará na mesma linha do F3, ou seja, na mesma direção. F1 e F2 formam entre si um ângulo de 120 graus, cujo cosseno vale menos 1 sobre 2. Calcular o vetor soma resultante sobre o caixote e representar graficamente e também informar em que sentido o caixote será arrastado. Será que ele virá para frente ou ele irá para trás? Bom, vamos descobrir agora, né? Na nossa resolução, vamos fazer o seguinte, aproveitando a figura aqui, eu vou passar por F1 uma paralela a F2 e vou passar por F2 uma paralela a F1. Então, olha aqui o vetor soma de F1 e F2 que eu vou chamar de R. Então, esse vetor R está na mesma direção que o vetor F3, né? Ok? Eles estão na mesma direção, porém são sentidos opostos, né? Eu vou repetir o esquema aqui, ó, porque fica melhor a visualização. Temos F1 e F2
A caixa está nesse ponto aqui e para trás a força F3. Né? Repetindo essa regra do paralelogramo, passa na extremidade do F1 uma paralela ao F2 e passa na extremidade do F2 uma paralela ao F1. Fechando aqui da origem dos vetores ao encontro das linhas, encontramos o vetor R. Então, quando a gente fizer a soma de F1 e F2, nós teremos um R da mesma direção e sentido contrário ao F3. Né? Aquela mesma história que a gente viu lá no início, de vetores paralelos. Né? Nesse caso aí, eles são paralelos de sentidos opostos. Vamos fazer primeiro essa conta, né? F1 mais F2, então a gente usa a lei dos cossenos. R ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, duas vezes o produto dos módulos, vezes o cosseno. O cosseno é 120 e o ângulo, né? Então o valor do cosseno será menos 1 sobre 2. Sim, tem aqui ao lado, F1 vale 500, então 500 ao quadrado, F2 também vale 500, né? Então novamente 500 ao quadrado, mais 2 vezes 500 vezes 500, vezes o cosseno de 120 graus. Como a gente pode observar, 500 ao quadrado vai ser 250 mil, né? É 500 vezes 500. Mais, novamente, 250 mil, mais 2 vezes 250 mil, né? 2 vezes 250 mil. O cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Eu vou cortar esse 2 aqui de cima com esse 2 de baixo. Mas se quiser multiplicar e depois dividir, isso não muda nada, vai dar o mesmo resultado. Então, R ao quadrado será 250 mil mais 250 mil, sendo que, quando eu cortei esse 2 com esse, ficou mais 250 mil vezes menos 1. E todo número multiplicado, um pelo outro, a gente faz relação de sinais, né? Então, o sinal está do lado esquerdo do número, o sinal 250 mil é positivo, do 1 é negativo, então a gente faz relação de sinais e depois multiplica, né? Mas eu vou repetir primeiro aqui que R ao quadrado é 250 mil mais 250 mil. E quando a gente multiplica esse aqui por menos 1, fica menos 250 mil. Aí você percebe que a gente pode cortar esses dois aqui, ó, porque 250 mil menos ele mesmo dá zero. Sobra apenas esse 250 mil aqui, né? Então, R ao quadrado é igual a 250 mil. Então, passando o quadrado para o outro lado, nós teremos a raiz quadrada, não é? E aí a gente pode separar, ó, vezes 100, vezes 100, vezes 25, né? E chegamos à raiz de 500 newtons. Mas olha só, esse valor 500 é a soma de F1 com F2. Então a gente tem um resultante aqui para frente de valor 500, que é contrário ao F3 para trás, cujo valor é 700. Então, a gente tem que fazer o seguinte, a força resultante será o F3, que tem um módulo maior para trás, menos o R, que tem um módulo para frente, né? Sentido para frente. Como eu falei para vocês, vetores de mesma direção, ou seja, paralelos, e sentidos opostos, basta que a gente subtraia. Então, fazendo F3 menos R, será 700, que é o módulo do F3, menos 500, que é o módulo do R. Logo, nós teremos um vetor força resultante de valor 200. Então, F3 sendo maior, o vetor resultante fica no sentido do vetor maior, o que significa dizer que o caixote será arrastado para trás no sentido da força F3. Então, prevalece aqui, ó, F3. Então, esse é o símbolo do vetor resultante, sendo que nessa direção da figura aqui em vermelho, para trás, né? Bem, meus amigos, eu acelerei um pouquinho aqui a fala, mas eu acredito que vocês devam ter compreendido tudo, né? Para que o vídeo não fique muito comprido. E eu quero agradecer mais uma vez por você ter acompanhado até aqui tudo que nós fizemos, né? Eu tenho planos para formular aulas aqui de nível superior também, mas eu não tenho ainda esse tempo, né, disponível. Por enquanto, nós vamos manter aqui nível médio. Ainda há muita coisa que fazer, né? Muitas surpresas e coisas boas virão por aí no canal mais para frente. E eu apenas quero convidá-lo a se inscrever gratuitamente no nosso canal, acompanhar nossos vídeos, né? Porque assim as coisas ficam mais fáceis também para você, tá? É uma opção a mais. Então, meus agradecimentos finais. Deus os abençoe. A gente se encontra na próxima vídeo aula.